boa noite ou bom dia, conforme a hora que nos escutarem, aos telespectadores da TV Espírita. Desejamos as boas-vindas ao nosso encontro de hoje, é um encontro com o Divaldo, uma personalidade bem conhecida do mundo espírita, o maior orador conhecido atualmente na Terra. Nós queremos dizer da nossa alegria, da alegria da TV Espírita, da Associação Social Cultural Espiritualista, por ter entre nós Divaldo, que vem a Viseu há 41 anos. E por isso desejamos expressar a nossa gratidão e a nossa alegria por tê-lo connosco uma vez mais. Esta conversa, Divaldo, é uma conversa informal. Estamos também a treinar um pouco a nossa experiência na televisão, mas tinha fundamentalmente um objetivo. É de surpresa, nós não preparamos, por isso é que é em conversa, mas o mundo está passando por uma situação dramática em muitos aspectos: a miséria, a fome, a preocupação das famílias, suicídios, enfim, tudo isto envolvendo a questão financeira, a questão imobiliária, enfim, a questão materialista. O que é que o Divaldo entende neste momento difícil que está a passar? Aos nossos caros amigos telespectadores da TV Espírita, nossos votos de muita paz. Jesus teve a oportunidade de fazer uma abordagem a este respeito, conforme nós lemos no apóstolo Marcos, capítulo 13, versículos 1-33, que é denominado o sermão profético, quando ele narra que no fim dos tempos, de uma maneira simbólica, a terra experimentaria grande transição, problemas de ordem moral, econômica, filhos denunciariam pais, pais entregariam filhos às autoridades, qual ocorreu no período do nazismo. Allan Kardec, o egrégio codificador do Espiritismo, mais tarde analisando essa como outras propostas de Jesus, demonstrou que nós vivemos num planeta inferior. A Terra é um mundo de provas e de expiações. E ele assinalou, é um planeta inferior, porque aqueles que habitamos este planeta ainda somos espíritos inferiores. E este planeta está em transição do mundo de provas para o mundo de regeneração. Os espíritos avisaram que essa transição já começou. Começou mais ou menos por volta dos anos 50 do século e milênio passados. E nós estamos agora atingindo o clímax. A grande surpresa para os que não conhecem o Espiritismo foi constatar as grandes mudanças momentâneas, o aquecimento global do planeta, as dificuldades de preservar a vida, o desaparecimento de muitos espécimes vegetais e animais e, por fim, a crise financeira. Essa crise financeira e também imobiliária que abala hoje o mundo e começou nos Estados Unidos é resultado de uma única e real crise existencial na vida, a crise moral. São os valores morais, os valores éticos que estão agora sendo testados. E, infelizmente, esses valores tradicionais faliram. E a criatura humana, que se dizia religiosa, mas não tinha religiosidade, de um momento para outro é colhida pelas surpresas dos valores terrenos que não valem nada. As grandes fortunas esboroam-se. Os bancos poderosos manipulavam apenas números e não tinham fundos suficientes. Mas tudo porque era falso. Era uma espécie de apresentação hollywoodiana, em que tudo é aparente, mas não tem realidade. Mas disso resultará um grande bem. Porque surgirá uma ética nova, a ética do Evangelho. Surgirá uma sociedade mais compatível com os valores superiores, o respeito à vida, a dignificação da criatura humana, o trabalho do bem. Então, é o que nós estamos observando. E acreditamos, ainda segundo os Espíritos, que os valores vão piorar um pouco, até nós nos cansarmos do materialismo e aspirarmos pela realidade espiritual. Essas tragédias que nós temos hoje assistido, tsunamis, terremotos, de um alcance que nós não conseguimos ainda atingir, porque as notícias não são verdadeiras, o número de mortos e de desaparecidos não correspondem à realidade. Tudo isso se inscreve também dentro desta passagem do planeta a um mundo diferente. Sem dúvida. Os espíritos asseveram, conforme Kardec abordou na lei de destruição, na terceira parte do livro dos Espíritos,
que essas entidades espirituais que estavam muito amarradas aos valores materialistas, primitivistas, estão vindo e desencarnando de maneira violenta, entre aspas, para sanear a psicosfera terrestre. Também os maus, aqueles indivíduos que abusam do poder, que subornam, que transferem as grandes fortunas para os paraísos fiscais, permitindo que a sida, a fome, as pandemias alastrem-se voluptuosas, esse indivíduo já não reencarna na Terra, virá uma nova geração. No livro A Gênese, no último capítulo, Allan Kardec dedica uma página rica de beleza. Ele se refere à geração nova, a uma geração de espíritos elevados que virão para poder promover o progresso. E nós vemos, observamos, por exemplo, hoje na vida infantil, as crianças são dotadas de uma hiperatividade, no sentido positivo, uma lucidez, uma capacidade que nos surpreendem, fazendo parte, portanto, dessa geração da Era Nova. Recordamos de ler no livro Nosso Lar a aproximação da Segunda Guerra Mundial, quando tocaram os alarmes naquela cidade dos Passos, e os espíritos foram mobilizados para a grande viagem até à Terra, na recuperação dos muitos milhões, ou milhares, e depois milhões de desencarnados que iriam surgir. Essa situação que transmite André Luiz na sua obra terá tido algum paralelismo nos anos que se seguiram, particularmente, enfim, quer dizer, a guerra não terminou, a Segunda Guerra não terminou em 45, prosseguiu no leste com milhões de desencarnados, mas esse alarme, essa preparação do mundo espiritual para o socorro à Terra manteve-se, repetiu-se? Mantém-se. Periodicamente, diz os espíritos, verdadeiras legiões descem para poder socorrer as criaturas humanas a fim de que não compliquem mais o seu futuro pelas atitudes desesperadoras, pelo ódio, pelo revide. Então eles vêm e em nossas reuniões todos somos testemunhas desses espíritos venerandos que vêm preocupados, que nos advertem, para que nós não sintonizemos com o mal, para podermos enfrentar o mal através do bem, pela resignação, pela coragem, pela mensagem de dignificação humana, advertir as pessoas que nos estão vendo, que nos estão ouvindo, que todos somos responsáveis pelo que vem acontecer na sociedade, porquanto a nossa cota, por menor que seja, é relevante. Ela faz parte do processo de mudança, para o bem ou para o mal, sendo que o bem triunfará sem dúvida nenhuma. Nós fomos, não há muito tempo, confrontados com uma ideia interessante. Nós habituamos a ouvir falar que os portugueses lançaram as descobertas, descoberta pelos mares antes navegados. Depois viemos a ter a noção de que os navegantes de 500 estavam a regressar agora à parte espiritual e ao progresso, digamos assim, do avanço da espiritualidade pela Europa. Mas há uma coisa curiosa que nos sugeriram os nossos irmãos, foi que nessa marcha pela Terra de 500 para cá, a consequência das descobertas ou descobrimentos, que muitos missionários se aculturaram a culturas diversas do Oriente e de vários campos, que agora estariam surgindo experiências novas, porque os desencargos, por exemplo, no tsunami na Indonésia, quer dizer, aquele povo tinha uma determinada cultura, tinha uma determinada religião, e então, quer dizer, são equipas lideradas por esses missionários de 500 para cá, muitos deles mártires, que tendo-se aculturado a essas populações, agora seriam equipas de recuperação de desencarnados. Sem dúvida. Eles constituem os grandes promotores do progresso. Muitas vezes eu fico imaginando, nesse processo da evolução, aqueles espíritos dos descobrimentos, aqueles da escola de Sagres, como podiam aqueles homens tão pouco equipados adentrarem-se nos mares bravios, atravessarem o Cabo das Tormentas, conseguirem chegar à Índia, descobrir os caminhos marítimos, dispondo de bússolas rudimentares e da estrela polar que lhes servia de guia, estavam intuídos por outras entidades venerandas. À medida em que o progresso fez, eles retornaram e promoveram esse progresso agora como? Na aeronáutica, alargando os horizontes. E hoje estão na astronáutica, na astrofísica, porque são missionários específicos
para alargar os horizontes da terra ao infinito. Outros estão no atendimento a essas gerações que sucumbiram, vitimadas pelas tragédias dos tsunamis, das erupções vulcânicas e de todas essas chuvas torrenciais que periodicamente no sul da Ásia dizimam milhares e milhares de vidas, depurando, portanto, o processo da psicosfera terrestre. Mas o que eu achei interessante foi que realmente, sendo esses missionários cristãos, a maior parte deles que disseminaram culturas e até língua e hábitos, que agora, conhecidos, quer dizer, conheceram a cultura oriental e são mais hábeis ou estão mais preparados para serem aceitos na recuperação dos desencarnados, porque evidentemente que essa morte coletiva é tremenda e certamente não estando habituados às suas próprias religiões, há uma assistência espiritual que é muito difícil no Oriente. Então parecerá fácil que os nossos missionários cristãos de outro tempo desfiem agora equipas de recuperação. Achei interessante. Sem dúvida, como aqueles que foram para levar a mensagem do Cristo às populações silvícolas das Américas, da Índia, da África e etc., eles agora no mundo espiritual, depois de receber a cultura oriental, estão falando o idioma emocional desses desencarnados. E evitando que eles fiquem na psicosfera da Terra, revoltados, agressivos, em desespero. Então eles estão fazendo a evangelização das massas dos desencarnados para que a Terra progrida com mais facilidade. Pareceu, na análise que venho fazendo, que parece agora haver uma interligação entre variedíssimas correntes espirituais, porque é evidente que a doutrina do amor vai triunfar, não é propriamente os ismos que a gente cataloga as várias filosofias ou as várias instituições de caráter religioso. Mas dá-me a impressão que no mundo espiritual essa interajuda, essa interligação entre as várias correntes no socorro aos desencarnados, no socorro aos sofredores, que se verifica realmente. Sem dúvida. Nós verificamos, por exemplo, que para que a Terra progrida, é necessário que aqueles que vêm reencarnar tragam uma carga negativa menor. E se os mentores conseguirem evangelizá-los, quando se reencarnar, estarão muito melhores do que se ocorresse aquilo automaticamente. Daí essas equipas preparadas espiritualmente logram um trabalho notável de preparação do futuro, facilitando a história da humanidade no porvir, com a vitória do amor. Disse muito bem. Nós hoje vemos, por exemplo, que o Oriente de repente invadiu o Ocidente. A meditação, a yoga, as reflexões, enquanto o Ocidente invadiu o Oriente com a tecnologia. Mas a tecnologia é uma horizontal. A grande vertical para Deus é a viagem interior. Graças a isso, esses missionários reencarnaram-se lá para trazerem para cá essa contribuição profunda de milhares e milhares de anos de sublimação espiritual, de alto encontro. Aquela ideia que subsiste ainda, que está a chegar a hora da separação das águas, da separação do trigo do joio, há a impressão que há muitas entidades reencarnadas na Terra que estão a sair da psicosfera da Terra, que estarão a emigrar em direção a outras moradas da casa do Pai. É verdade. Os espíritos dizem que para os maus não haverá mais clima psíquico de reencarnar. E aqueles que atingiram certo nível de evolução também vão para outros mundos mais evoluídos. Mas como a lei é de amor, eles voltam para levar-nos, como fez Jesus, que desceu às embaixadas terrenas para nos arrancar da ignorância. Então os grandes guias, aqueles missionários, estão voltando agora em massa, para que haja um novo renascimento, como aconteceu no século XVI, na arte, na ciência, na cultura, e no século XVIII e XIX, especialmente nas investigações científicas. Então nós estamos numa fase, numa fronteira de grandes transformações. É verdade. Estamos no claro escuro da nova era. E é por isso que ocorrem coisas paradoxais. Com tantas conquistas, o indivíduo às vezes se apresenta tão primário, os crimes são hediondos, as circunstâncias da violência são chocantes. O indivíduo assalta e depois mata com verdadeiro prazer, um prazer mórbido. São espíritos primários que estão tendo sua última chance. Não reencarnam mais no planeta terrestre. Portanto, não podemos dizer que a mudança, a transformação, o fim dos tempos, que falam as profecias, que seja um fim temporal, quer dizer, é talvez um fim continuado. É suave, não será de golpe. Como, por exemplo, aqueles que pregam o Apocalipse,
que haverá uma grande mudança, muitas tragédias, será suave. Nós teremos que suportar a transição de uma maneira equilibrada para não enlouquecermos de dor. E recebendo, como recebemos dos Espíritos, o conforto, o amparo e a certeza de que eles estão conosco. Então torna o nosso fardo suave. A doutrina do Consolador. Exatamente. Os espíritas, quer dizer, temos já grandes alterações nessa matéria, mas temos às vezes muito a ideia de sectária, quer dizer, nós estamos no nosso lugar, parece que é como os vicénios, fechamos nas nossas grutas, nos nossos palácios ou nas nossas leiras de esclarecimento de estudo, e não saímos muito ao convívio das outras instituições religiosas, ou de caráter religioso, ou das outras filosofias. Esta filosofia de contenção das nossas ideias, talvez tenha que mudar dentro do nosso movimento. Ela tem que mudar urgentemente. Observe, por exemplo, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, o espiritismo será a religião do futuro? Os espíritos disseram, não, será o futuro das religiões. Porque não será uma doutrina que se vai impor, porque os índices de consciência são muito diferentes, os níveis. O espiritismo o que vai fazer? Vai levar as doutrinas ortodoxas à reencarnação, à comunicabilidade dos espíritos. Eles continuarão com seus dogmas, mas com a visão ampliada. Essa tarefa cabe-nos a nós. Terminarmos os separativismos, a intolerância, disseminarmos o sol. O sol é o mesmo que beija o pântano e que está no jardim. O espiritismo deve ser como um sol, que atenda às necessidades de todo porte, sem fazer exigências de natureza restritiva. Não podemos ficar à essênia, encontramos o paraíso e o mundo que se perca, não. Vamos sair do nosso ego para a fraternidade universal. Aliás, é o que nós temos agora, já há uns anos, uns 10 anos esta parte, quando o Papa João Paulo II publicou a encíclica Fides et Ratio, que muda radicalmente a questão da fé cega, ou quando o próprio Catecismo Católico anuncia que, afinal, os nossos familiares mortos podem voltar para nos ajudar. Comunicam-se, sem dúvida. Portanto, isto é alguma alteração profunda, porque, ao fim e ao cabo, a reencarnação é um passo, a ciência está aí para o demonstrar, e a Igreja vai ter que dar um salto quântico de conhecimento. Mas, de certeza que o progresso é esse, não é propriamente, e nós não conseguiremos, estamos fechados nas nossas casas, não conseguiremos expandir os ideais do Espiritismo e, portanto, temos é que mudar um bocadinho de filosofia. Como disse Jesus, ide e pregai. Ele não diz, ficai nas conquistas, ide e levai a mensagem a todas as gentes. E este veículo é a demonstração cabal dessa imensa possibilidade, porque alcança a todos os indivíduos apenas que sintonizem. Portanto, nós temos que ponderar muito bem, nossos espíritas. Temos ouvido aqui algumas coisas curiosas, por exemplo, que no ano 2035 vão reencarnar muitos espíritos de luz, que no ano 2057 a Terra vai virar no mundo da regeneração. Parece que estamos a localizar temporalmente fases de mudança, como se fosse outra vez, e no primeiro dia Deus fez a luz, e no segundo dia... Será lento. São datas aproximadas. Os espíritos nobres não estabelecem uma data finalista, porque muitos fatores podem mudar de acordo com a vontade da própria criatura humana. Mas neste processo, por certo, isto se dará até o fim do nosso século. Portanto, nós estamos com algumas esperanças que muda a Terra. Muitas esperanças. Mas temos que fazer alguma coisa por isso. Já estamos fazendo. Eu digo, nós os espíritas, agora, concretamente, não é? Porque este veículo de comunicação, com certeza que é um veículo poderosíssimo, não é? E aparecem coisas tremendas, aparece desinformação muito profunda, e hoje, quando se abre um site qualquer, se diz que espiritismo, às vezes aparecem coisas absolutamente fora do... Que nada tem a ver com a nossa doutrina. Então nós temos que contrabalançar isso com a proposta positiva e iluminativa do espiritismo. Portanto, podemos ter esperança que tudo mude. Temos esperança. Sobre uma outra questão, estamos quase a aproximar-nos do final desta conversa, e esta conversa para os nossos internautas ou para os nossos webnautas, de facto, tem que ser uma coisa não muito extensa, porque cansa, mas há alguma esperança que o futuro seja melhor. Sem dúvida. Jesus mesmo disse que o reino dos céus estava próximo. Este reino dos céus está dentro de nós. É a viagem que vamos fazer interiormente para podermos iluminarmos. O Espiritismo é o caminho e o amor será naturalmente a força ciclópica que vai mudar o mundo. Nós gostaríamos de dizer aos nossos espectadores
na nossa alegria, neste convívio, nesta confraternização com o ex-irmão que é o Brasil. E termos essa sensação muito importante que se é facto que fomos os navegantes de 500, muitos de nós, seguramente alguns dos que estão até a sintonizar connosco, de 500, pois é evidente que aceitamos que seja de regresso à origem, ao continente europeu, a pureza do cristianismo, que esteja na sua verdadeira essência a pureza do cristianismo. E, portanto, para nós é muito satisfatório, podemos sentir uma grande gratidão e satisfação por ver que esses navegantes de 500, de que nós ficamos de Ivaldo, certamente, não sabemos se eles andou dentro dos barcos com o Vasco da Gama, com o Pedro Álvares Cabral, mas é evidente que uma das tormentas que nos apoquenta a todos, não é? E que apoquentou, deu-nos alguma experiência. E, portanto, neste momento, ao vermos regressar à Europa, através dos nossos conferencistas e méritos, oradores extraordinários, como é o caso de Ivaldo, que fez um papel extraordinário em Portugal e na Europa, pois para nós é muito congratulante. E eu gostaria de dizer aqui, em nome da nossa instituição, dessa alegria, dessa gratidão. Todavia, não posso deixar de dizer que nós somos responsáveis também pelos nossos atos. E por isso, dentro deste espírito de fraternidade, dentro desta amizade sincera, eu gostaria de pedir ao Divaldo que nos desse aos nossos internautas, àqueles que nos sintonizam, nos desse uma palavra de esperança, uma palavra de carinho. Vale a pena amar. Quando nós amamos, nós somos muito felizes. Quando desejamos ser amados, nós ainda nos encontramos na infância psicológica. É certo que existem muitas dificuldades, desafios, problemas, mas o amor consegue diluí-los, desde que nos coloquemos numa posição de afetividade. Jesus ensinou-nos e demonstrou, mesmo na cruz, experimentando a ingratidão, a traição, o abandono, ele, pelo amor, pede ao Pai que os perdoasse, que nos perdoasse, porque a ignorância não sabia o que fazia. Então, todos nós, caros amigos internautas, convocados agora para a Era Nova, temos o dever de amar. O Espiritismo sugere-nos o amor como fundamental e o conhecimento como base para um amor lúcido. A nossa mensagem, portanto, é esta: seja você quem ama. E amando, construa um mundo novo no qual você, eu, todos nós vamos viver. Desejamos, de facto, agradecer a vossa atenção e desejamos ainda saudá-los nesta fase em que nós estamos lançando uma estação que prevê, que pretende, que deseja, ou todos nós que aqui trabalhamos desejamos, que seja um fator muito importante na divulgação e na difusão do Espiritismo, da mensagem verdadeira de Jesus, da esperança, da consolação. De forma que aproveitamos para lhes agradecer a vossa atenção, desejar que tenham gostado, esperar vê-los dentro em breve connosco de novo, sintonizando a TV Espírita aqui de Viseu, Portugal. Muito boa noite, muito bom dia, conforme a hora que nos escutarem. Até breve.